Um grande sábio que podia manipular 1000 feitiços com seu conhecimento mágico finalmente completa sua vida, mas antes disso, ele havia colocado tudo em desenvolver um novo tipo de magia que ninguém conhecia. Essa magia especial é chamada de magia da reencarnação. Se essa magia for lançada em si mesmo, a pessoa pode renascer com suas memórias intactas. O sábio usou essa magia em si mesmo para colher os benefícios de uma segunda vida, mas ele estava completamente errado. O sábio renasceu como humano novamente, porém, é tirado de sua mãe no momento em que nasce apenas porque não tem talento suficiente. O pobre bebê é abandonado nas florestas dos monstros. Para seu horror, o sábio é cercado por alguns goblins e fecha os olhos aterrorizado, pois não quer ser comida dos goblins. No entanto, uma goblin fêmea o abraça, deixando sua filha se perguntando por que sua mãe é gentil com um humano, que são criaturas assustadoras que matam goblins. Sua mãe argumenta que cada vida tem um significado ao nascer e se deixarem a criança na floresta, ela certamente morrerá. A menina olha para o bebê e o acha fofo. A mãe goblin coloca o bebê em sua cesta e segue para a vila deles. Enquanto isso, o sábio está aliviado por ter sido salvo pelos goblins. Passam-se 5 anos e o sábio se acostumou à vida na vila dos goblins. Ele também recebeu um nome, Bellamy, e parece ter se misturado bem entre os goblins. Um dos goblins está muito feliz com Bellamy porque os vegetais selvagens que ele coleta são muito deliciosos e abundantes. Bellamy acredita que é porque ele escolhe apenas a parte superior nutritiva. De repente, há uma comoção e parece que um goblin foi gravemente ferido por um javali selvagem enquanto caçava. Bellamy aparece e os goblins têm certeza de que tudo ficará bem. Bellamy traz consigo algumas cascas e aconselha o goblin ferido a esfregar as cascas contra a ferida. Essa ação vai parar o sangramento. Bellamy assegura ao goblin que ele vai conseguir caminhar dentro de 3 dias. Os goblins agradecem a Bellamy por sua ajuda e pedem desculpas a ele porque um dos goblins caçadores deixou cair os coelhos caçados devido ao caos causado pelo javali selvagem. Os goblins estão impressionados com Bellamy por saber quase tudo, e é por isso que o chefe da vila o chama de O Grande. A mãe goblin que cuidou de Bellamy todos esses anos está muito orgulhosa dele e o compara à sua filha Bellarosa, que tem 2 anos a mais que ele e ainda é tola. Enquanto isso, Bellamy reflete que descobriu que os goblins são os monstros mais baixos que vivem nesta floresta. Portanto, ele sente que há um risco de perder sua própria vida se for caçar. Ele ouviu dizer que a mãe goblin Arisa, que o pegou na floresta, perdeu o marido para um monstro. Há muitos outros problemas, como as casas primitivas feitas de palha que frequentemente desmoronam em ventos fortes. Então, quando ele vê um velho fortalecendo os músculos, pergunta a ele o que está fazendo. O velho responde hilariamente que está ensinando essas palhas a serem fortes. Ele pede comicamente para as palhas aprenderem com ele para que da próxima vez que estiverem em uma casa, não sejam varridas pelos ventos. Bellamy pergunta ao velho se ele pode ajudá-lo com alguma coisa. O bondoso velho goblin diz a Bellamy que é muito trabalho árduo. Então ele deve deixar isso para ele. Já que é uma criança, ele deve brincar muito para ficar forte. De repente, uma garota aparece e lhe entrega o fruto de uma árvore de chifre de dragão como um sinal de gratidão, porque quando ela se machucou outro dia, ele foi buscar algumas ervas medicinais para ela. A garotinha diz inocentemente que seu pai disse que se moer o fruto em pó e aplicá-lo nos chifres, eles crescerão mais rápido. O velho goblin começa a rir e diz a ela que os humanos não crescem chifres. A garota envergonhada se desculpa com Bellamy e diz a ele que ela terá que encontrar outra maneira de retribuir a ele. Bellamy a chama de Medel e diz a ela que seus sentimentos são suficientes. É então que o velho goblin diz a Bellamy que ele faz parte da vila e é da família deles. Embora ele esteja muito tocado pela bondade da comunidade de goblins, às vezes ele se pergunta o que é a humanidade. Um dia, meditando em solidão, ele consegue criar uma bola de luz e reflete que esta é uma magia básica que apenas ilumina a escuridão. Mas a maneira mais eficiente de treinar agora é repetir esse processo, já que ele só tem uma pequena quantidade de poder mágico. Bellamy jura que recuperará poder mágico suficiente em breve. Ele decide que com seu conhecimento e magia, pode construir esta vila. Ele pode usar esse poder pelo bem de todos que o criaram como uma família. Enquanto ele está perdido em seus pensamentos, uma voz o interrompe rudemente. Na verdade, é Bellarosa, que estava espiando ele. Ela instiga Bellamy a ensiná-la magia também. Bellamy argumenta que os goblins precisam evoluir antes de usar qualquer magia. Uma vez que se tornem hobgoblins, terão mais poder mágico. Enquanto fala, Bellarosa agarra hilariamente as bochechas de Bellamy. Bellamy pensa que pode ser uma boa ideia guiar todos para evoluir e ensinar magia eventualmente, mas primeiro ele precisa recuperar sua própria força.
Belarosa desanimada se afasta choramingando, e um arrependido Bellamy pensa que nunca foi bom com crianças. Ele então pede a Belarosa que observe a perseverança, que é o poder de suportar. Agora, Bellamy continua dando um exemplo histórico, mas mesmo uma cabeça vazia como Belarosa não consegue entender o que é. Ela insiste para que Bellamy a ensine sobre isso. De repente, Bellamy sente algo e pede a Belarosa para ficar escondida enquanto ele dá uma olhada. No entanto, a sempre teimosa Belarosa desafia, dizendo que como é possível que uma irmã mais velha permaneça escondida enquanto o irmão mais novo está indo verificar. Em pouco tempo, um exército de orcs está pronto para invadir a vila. O chefe orc pede aos goblins que tragam alguém que entenda a língua dos orcs. O velho goblin pede a todos que se acalmem e deixem tudo com ele, que é o guerreiro mais forte da cidade. Hilariamente, o pequeno goblin idoso fica na frente dos enormes orcs e diz a eles, com o peito estufado e músculos flexionados, que está pronto para derrotá-los. Em uma olhada mais de perto, o autoproclamado velho guerreiro está tremendo com suor frio escorrendo pelo rosto. Os outros goblins tentam puxá-lo de volta quando o chefe goblin chega. Ele pergunta aos orcs sobre o propósito da invasão. O rei orc diz ao chefe goblin que esta área agora pertence a ele, o grande rei Raidós. Então, se quiserem viver ali, precisam doar comida regularmente. Ele ameaça os habitantes da vila, dizendo que devem estar prontos para enfrentar as consequências se não atenderem às suas demandas. O rei orc lhes dá 10 sacos e exige que os encham a cada 7 dias, principalmente com carne. O rei goblin protesta, dizendo que, nesse caso, eles morreriam de fome. O impiedoso rei orc ordena a seus súditos que matem um dos goblins para dar um exemplo. O orc decide matar Medel, mas então Arisa protege. O rei orc ordena que matem ambos, Arisa e Medel, quando de repente uma explosão de pedras atinge o orc agressor no rosto e o derruba. O ataque é feito por ninguém menos que Bellamy, que ameaça o exército orc que se alguém tentar machucar os goblins, ele não os poupará. Os goblins ofegam e tremem de terror enquanto Bellamy se aproxima dos orcs. O rei Oco adverte de que ele não sabe o que um humano está fazendo em uma vila de goblins, mas ele se arrependerá na vida após a morte por ir contra eles. O rei Oco ataca com sua enorme arma, mas fica surpreso quando Bellamy bloqueia seu ataque com uma mão. Bellamy argumenta que há várias utilidades para a magia, alguém pode melhorar suas habilidades físicas e defesa. Embora o poder mágico de Bellamy seja apenas 10% do que era originalmente, ele ainda consegue criar raios mágicos estridentes que atacam o rei, criando um buraco massivo em seu corpo e derrubando-o. Ao ver o destino do rei, os outros orcs ficam pálidos de medo e observam que uma mera criança humana tem uma aura intimidadora de um dragão. Os orcs estão perplexos, e Bellamy está pensando que será demais matar todos os orcs, já que eles não estarão os atacando por um tempo, mas podem se tornar problemáticos se retornarem mais fortes e contra-atacarem. Então, ele tem uma ideia. Os orcs geralmente menosprezam os fracos, mas são leais aos fortes. Bellamy anuncia que, uma vez que matou o chefe deles, a partir de agora ele será o chefe deles, então devem cuidar bem dele. Os orcs, assustados, se ajoelham diante de Bellamy, e este os ordena a se livrarem do cadáver do rei orc. Quando terminarem, podem ir para casa e serão chamados se necessário. Bellamy os adverte para não fugirem, pois ele sempre pode encontrá-los com sua magia. Após a partida dos orcs, Arisa se aproxima e abraça Bellamy, repreendendo-o por ser tão imprudente. Os outros aldeões aplaudem por Bellamy, o grande herói deles. É então que Belarosa se aproxima e lembra a ele que ele prometeu ensiná-la um pouco de magia. Bellamy, agitado, diz a ela que nunca prometeu nada assim. No entanto, Bellamy reúne todos para discutir algo importante. Em poucos dias, todos os goblins, homens e mulheres, evoluem para hobgoblins do tamanho de humanos. Bellamy pondera que a diferença entre o processo de evolução de monstros e outras criaturas é que a evolução ocorre ao comer certos monstros. Para esse fim, ele caçou a aranha Arrow. A evolução definitivamente ajudará a aumentar o poder defensivo dos habitantes da vila e ajudará Bellamy a protegê-los ainda melhor. Bellamy jura que usará sua magia para tornar a vila mais rica e segura. Esta é a história de Bellamy, um bebê abandonado na floresta dos monstros, e como ele construiu um reino de monstros que seria posteriormente chamado de Grande Império dos Monstros. O chefe Goblin tem uma reunião com Bellamy e diz a ele que sente calafrios ao pensar em quantos deles teriam perdido a vida se não fosse por Bellamy. O chefe implora Bellamy para ensinar aos aldeões como usar magia. Bellamy pede ao chefe que levante a cabeça e diz que só tem gratidão por esta vila, então ficará feliz em ensiná-los magia.
Mais tarde, ele reúne todos os goblins, que estão bastante animados e barulhentos. A multidão se pergunta onde está Belarosa, já que ela é a mais ansiosa para aprender magia. Em breve, Arisa aparece segurando uma Belarosa adormecida nas costas, sorrindo timidamente porque a criança não conseguiu dormir a noite toda devido à excitação. No entanto, quando Belarosa finalmente acorda, ela boceja e não tem ideia do entorno. Arisa observa que Belarosa continuará sendo verdadeira consigo mesma mesmo após a evolução. Bellamy então começa com a magia mais básica, que é acender uma bola de luz. Ele instrui os goblins que, para isso, precisam se concentrar muito e visualizar-se usando essa magia. Pode-se ver que Arisa está imaginando o chefe todo iluminado, enquanto Medel visualiza aterrorizado o velho guerreiro ficando todo animado. O próximo passo é recitar a palavra luz após formar uma imagem clara em suas mentes. No entanto, nada acontece. Em vez disso, o velho guerreiro desmaia, soltando algo errado por trás que faz muitos goblins fugirem, chamando aquilo de magia de morte instantânea. Bellamy encoraja os goblins a não perderem a esperança e continuarem tentando, mas ele percebe que Belarosa parece estar estranha e perdida em algum pensamento. Ele se aproxima dela e pergunta por que ela não está treinando. Belarosa argumenta que todo esse treinamento parece chato para ela. Ele explica que, não importa o quão grande seja um mago ou sábio, ele tem que começar de algum lugar. Mas antes que Bellamy possa terminar suas palavras, Belarosa dispara imediatamente uma grande explosão de pedras e derruba muitas casas. Ela então exclama que a luz é fácil demais. Bellamy se pergunta onde Belarosa aprendeu aquele feitiço maior. Belarosa aponta que aprendeu o feitiço observando Bellamy quando ele o usou nos orcs. Desta vez, ela decide usar a flecha de luz. Mas é possível ver que todos os goblins ao fundo estão correndo para lá e para cá em um caos absoluto. Mas assim que Belarosa consegue criar uma projeção de luz, ela fica sem mana, pois uma grande quantidade é necessária para esse feitiço. Os goblins suspiram aliviados porque achavam que Belarosa estava pronta para destruir toda a vila. Medel está maravilhada com as habilidades incríveis de Belarosa, e até Bellamy elogia Belarosa, dizendo que ela é um gênio, sem dúvida, e continua dizendo que, se ela continuar assim, pode evoluir para um alto sábio, a forma final dos goblins. No início, Belarosa fica eufórica, mas de repente percebe que Bellamy tem dito tudo isso sarcasticamente. Com um piscar de olhos, ela imediatamente se enfurece, e seu rosto escurece como carvão fresco. Ela tem uma birra tão grande que os goblins comentam humoristicamente que Belarosa pode conjurar raios mesmo sem usar magia. De repente, Arisa chega e dá uma boa surra na explosão de luz de Belarosa, que imediatamente começa a se desculpar com todos. O velho guerreiro Goblin pacifica imediatamente a confusão e flexiona os músculos novamente para garantir que, da próxima vez, construirá casas que resistam a ataques mágicos. Antes que ele possa começar seu discurso elaborado, os goblins reviram os olhos e decidem sair. No entanto, Bellamy anuncia que construir casas não é um problema, pois tudo pode ser feito por meio da magia. Ele chama todos para testemunhar as reformas. Então, Bellamy convoca os orcs para destruir todas as casas, pois ele quer construí-las do zero. Bellamy planeja que outras pessoas também vivam nesta vila, por isso está pensando em uma expansão. Quando Belarosa tenta repreender os orcs, um deles coça a cabeça, incapaz de entender sua linguagem. Os moradores estão preocupados enquanto os orcs demoram em suas casas, impotentes. No entanto, a feiticeira Belarosa assegura aos moradores que, se algo ruim acontecer, ela estará sempre lá para protegê-los. Porém, o chefe da aldeia diz que o terror deles é compreensível por causa do ataque anterior dos orcs, mas ele também acredita que a coexistência com os orcs é necessária, e realmente espera que funcione. Mais tarde, Bellamy começa a construir uma casa em uma clareira, tijolo por tijolo, usando suas habilidades mágicas. Em breve, ele coloca todos os blocos no lugar certo para construir uma magnífica cabana. Os goblins estão todos exaltados, pois agora não precisam se preocupar com vento e chuva destruindo suas moradias. Agora, a curiosa Belarosa está ansiosa para experimentar o gerenciamento de blocos de construção, e quando faz, um tijolo quebrado aparece para a surpresa de todos, declarando-a uma verdadeira gênia mágica. No entanto, ela não consegue produzir mais blocos, e Bellamy comenta que a maior desvantagem desse tipo de magia é que ela requer muita mana. Bellamy explica que teria construído toda a casa sozinho para que Belarosa não se preocupasse, mas Belarosa belisca suas bochechas e o chama de chato. É então que um orco chama, carregando um cesto de mercadorias, e Bellamy diz a ele que vai dividir para cada pessoa.
Belarosa se pergunta como Bellamy pode falar a língua dos orcs enquanto ela e seus pais não conseguiam. Ela de repente olha para as palhas das antigas casas demolidas espalhadas e se lembra de seu pai chamando por ela e pedindo que ela ajudasse a construir a casa de palha. De repente, memórias afetuosas de seu pai começam a inundar sua mente, e ela se lembra de que seu pai a fez colocar sua impressão digital na porta de madeira, junto com a de sua mãe e a dele próprio. Belarosa começa a procurar freneticamente por aquela placa de madeira. É então que um dos orcs diz a ela para deixar todo o trabalho difícil para eles agora. Ela não entende uma palavra do que ele disse, mas ainda lhe deseja sorte, o que, é claro, parece para aquele orc nada mais do que alguns elogios. O orc erroneamente pensa que ela está o apoiando e torcendo por ele animadamente, mas na realidade, Belarosa está apenas o amaldiçoando alto. De repente, ela avista a placa com impressões, pendurada na parte de trás das roupas do orc. Ela chama por ele, mas, é claro, o orc não consegue entender seus chamados. Ela pula nele e começa a morder sua perna enorme. O orc começa a uivar de dor, e os outros goblins assistem Belarosa mastigando o orc com horror absoluto. Eles seguram uma Belarosa e alertam que ela deixará os orcs furiosos. Os orcs começam a reclamar do comportamento de Belarosa e alertam os goblins que só respondem a Bellamy e não aos goblins. O chefe Goblin começa a pacificar as coisas entre os orcs e os goblins e explica que apenas ele é capaz de entender a língua deles, e isso pode ter criado um mal-entendido. O chefe então pergunta a Belarosa sobre seus problemas, e ela desabafa, chorando, que está relacionado ao seu pai. Mais tarde, Bellamy se dirige a ambos, orcs e goblins, que estão se lançando olhares frios uns para os outros. Ele diz que é compreensível confiar completamente um no outro. No entanto, foi possível construir a vila rapidamente por causa da colaboração com os orcs. Ele então cria uma bola de luz mágica e a sopra até o topo de uma casa de tijolos. Em breve, toda a área ao redor se ilumina, e Bellamy enfatiza que isso é simbólico. A partir deste dia, apenas uma abordagem e pensamento positivos serão observados. Ele explica que a pedra brilhante no topo é na verdade uma pedra de coleta de luz que continua brilhando por um tempo quando exposta à luz. Ele continua dizendo que durante esse tempo, ele encontrou muitas aranhas Eron na caverna onde as pegou. E então ele disse aos orcs para trazerem isso para eles. Ele aponta para a placa de madeira com impressões cuidadosamente pregada na parede, indicando que isso também foi feito pelos orcs. Tanto Arisa quanto Belarosa observam a placa com lágrimas nos olhos. O orc que estava carregando a placa se desculpa com Belarosa por cometer um erro. No entanto, Belarosa ainda está muito brava com o orc. Mas então, Bellamy esclarece que foi ele quem pediu ao orc para proteger a placa, então o erro foi cometido por parte dele. Uma Belarosa com lágrimas nos olhos olha arrependida para o orc, e o chefe da aldeia testemunha incrédulo quando Belarosa pula felizmente no ombro do orc, provando que não apenas palavras, mas também emoções se comunicam. Surge outro conflito quando os orcs exigem que precisarão de mais comida. No entanto, os goblins têm suprimentos limitados. O chefe da aldeia protesta que eles dividiram igualmente a comida e a parte dos orcs já foi dada a eles. Os orcs argumentam que precisam de mais comida do que os goblins por causa de seus tamanhos enormes. Eles ameaçam os goblins dizendo que, se não lhes fornecerem mais comida, os goblins terão menos bocas para alimentar. É então que Bellamy entra em cena para mediar e diz aos orcs que já prometeu a eles que a escassez de alimentos será resolvida em breve, mas até lá, eles precisam ter um pouco de paciência. Os orcs se afastam, e o chefe da aldeia agradece novamente a Bellamy por sua intervenção oportuna. Bellamy diz a eles que precisam reconhecer o problema da escassez de alimentos o mais rápido possível se quiserem viver com os orcs. Bellamy já tem uma solução para esse problema, e a vila começará a cultivar em breve. Bellamy lidera uma equipe, incluindo Belarosa e Medel, na floresta para procurar uma certa fruta para cultivar. Ele explica a Belarosa que a agricultura é um processo de cultivar alimentos não com magia, mas igualmente útil se quiserem encher seus estômagos rapidamente. Ele decide procurar algo que seja delicioso e rápido de crescer. Ele encontra sua fruta desejada bastante rápido. No entanto, Belarosa grita com ele para impedi-lo de tocar naquela fruta. Mais tarde, eles chegam à vila com cestas cheias daquela fruta. De repente, quando Arisa dá uma olhada na fruta, ela solta um suspiro chocada, dizendo que eles escolheram a fruta marrom. Ela explica a eles que ela tem um veneno forte e não pode ser comida. Belarosa diz a ela que ela avisou Bellamy antes, mas ele insistiu em trazer aquela fruta de qualquer maneira. No entanto, Bellamy decidido argumenta que tem que ser a fruta marrom se quiserem alimentar os orcs em grande quantidade. Belarosa fala que certamente ele não está planejando envenenar os orcs,
mas Bellamy diz a todos para confiarem nele. Em seguida, ele cria um campo e mostra aos goblins como arar a terra. Ele usa a magia da terra para concluir a tarefa em questão de segundos. Em seguida, ele convoca uma nuvem grande e a enche de magia para transformá-la em uma nuvem de chuva. Os outros goblins assistem surpresos, pois a nuvem está chovendo apenas nos campos. No entanto, ele adverte os goblins para não beberem aquela água porque ele envenenou a nuvem com algum veneno. Bellarose não consegue entender sua lógica, já que ele está tentando cultivar uma fruta venenosa com água envenenada. É então que Bellamy diz a ela para ter paciência. Após 15 dias, um Bellamy animado leva esses goblins para mostrar-lhes sua criação, e Bellarose corre rapidamente para pegar uma fruta e começa a mastigá-la, apesar dos avisos repetidos de Arisa. No entanto, Bellarose exclama que a fruta é extremamente deliciosa e pede a Arisa que dê uma mordida. E Arisa não consegue acreditar que uma fruta marrom pode ser tão boa. Foi quando Bellamy explica que, quando cultivadas em água envenenada feita por magia, muitas plantas perdem sua toxicidade. As goblins exclamam que, mais uma vez, Bellamy provou sua genialidade, e graças a ele, agora podem comer algo que nunca imaginaram. Enquanto isso, desconhecido pelos goblins, os orcs estão planejando uma revolta na noite seguinte, enquanto os goblins estão dormindo. À medida que a noite cai, os orcs se aproximam sorrateiramente da vila. Eles ponderam que na vila, apenas Bellamy é o mais forte, e sem sua magia, ele é apenas um garoto comum, e se o atacarem enquanto ele está dormindo, então sua magia não funcionará. Os orcs marcham na vila, e o novo líder orc comenta que todos devem lembrar por que estão fazendo isso. Logo eles se dirigem à casa de Arisa, onde Bellamy também repousa. Quando os orcs espiam pela janela, ficam espantados ao encontrar apenas Bellarose roncando enquanto Bellamy está ausente da cena. Os orcs começam a entrar em pânico. Um deles sugere que quebrem toda a casa, mas os outros rejeitam a ideia porque a casa é feita de pedra sólida. De repente, um Bellamy bocejante aparece, perguntando indiferentemente por que os orcs estão criando um tumulto. Os orcs estão aterrorizados com a aparição inesperada de Bellamy, e eles sabem que estragaram tudo desta vez. Todos eles se lançam para atacar Bellamy, mas este usa sua magia para criar uma onda sísmica. O chão abaixo dos orcs começa a tremer tão forte que todos perdem o equilíbrio e caem no chão. Um dos orcs começa a atacá-lo por trás, mas um Bellamy vigilante usa magia de fortalecimento físico e bloqueia o ataque com um dedo apenas. É então que todos os orcs decidem atacá-lo de uma vez, pois sabem que ele não pode enfrentar todos eles de uma vez. É então que Bellamy usa uma explosão cegante que lança uma luz tão deslumbrante que cega todos os orcs por um momento. O líder orc admite que nunca podem vencer Bellamy, mas ainda assim precisam vencer a qualquer custo. Bellamy explica que, se é sobre comida, eles não precisam lutar por isso, pois estão cultivando mais e mais dela. O líder orc salta e está prestes a fazer um ataque, dizendo que não é sobre comida, é sobre a sobrevivência deles. Antes que ele possa atacar Bellamy, este joga um feitiço chamado Água da Prisão nele. A enorme bolha de água fica presa na cabeça do orc, tornando difícil para ele respirar. Bellamy pergunta ao orc se ele está pronto para desistir e se render. O orc pondera admirado que Bellamy não sofreu nenhum arranhão, mesmo quando todos os orcs o atacaram, e também ele os derrotou de uma maneira que nenhum deles se machucou. Os orcs se ajoelham diante deles, admitindo sua derrota. Bellamy presume que os orcs o atacaram por causa do que aconteceu com o rei Ridis. No entanto, ele pensou que os orcs seguiriam o mais forte e o aceitariam como chefe. É então que o líder orc diz sem rodeios que Bellamy deve entender que os orcs não podem viver assim para sempre. Eles não podem viver em uma vila que não tem o que eles precisam. Bellamy protesta que eles forneceram com comida, abrigo e água. É então que todos eles falam hilarantemente que querem mulheres. Os orcs explicam impotentes que estão em seus limites sem mulheres e não podem suprimir seus desejos. Bellamy pensa que os desejos do orc são várias vezes mais fortes do que os humanos. Então, a situação deve ser tão grave para eles que isso realmente os levou a causar uma rebelião sem se importar com a vida. Bellamy assegura aos orcs que resolverá seus problemas trazendo mulheres de fora. Em breve, um dos orcs chamado Baruboro leva em direção à aldeia de orcs mais próxima. Bellamy nota que o orc parece de bom humor, raciocinando que ele foi encarregado de trazer companheiras para todos e que terá sucesso. No entanto, há uma coisa que Bellamy não entendeu. A tribo dos orcs não tinha mulheres em primeiro lugar. Barubor explica que seu antigo chefe recrutava apenas homens fortes e nunca mulheres. Eles costumavam encontrar mulheres em outras aldeias, como a aldeia de Peronica, que tem mulheres orcs. No entanto, o orc também está visitando essa aldeia pela primeira vez.
Eles chegam ao portão da aldeia, e os guardas os param. Pergunta os guarda por que ele está viajando com uma criança humana. Barubora tenta argumentar que Bellamy é um amigo, e Bellamy responde que veio falar com o chefe da aldeia. Os guardas ficam surpresos ao ver uma criança humana falando fluentemente a língua dos orcs. Pedem para Bellamy e Barubora esperarem enquanto falam com o chefe. Depois de um tempo, retornam e permitem que Bellamy e Barubora entrem. Segundo o chefe, quem conhece a língua deles deve saber como respeitá-los. Barubora pergunta a Bellamy como ele aprendeu a língua, e Bellamy explica que um amigo dele, que tinha um orc, o ensinou há muito tempo. Ao olhar para a idade de Bellamy, que tem apenas 5 anos, o orc tem certeza de que Bellamy está mentindo, mas ele ignora. Os guardas os levam à casa do chefe, onde um orc gigante está sentado em um trono. O chefe os recebe, e Bellamy diz a ele que aprendeu a língua deles ao ficar impressionado com o modo de vida nobre dos orcs e seu valor pela força. No entanto, o chefe orc diz a ele que as palavras nunca podem definir a força. Bellamy oferece mostrar sua força, e o chefe ri alto, dizendo que não pode acreditar que existem humanos como Bellamy neste mundo. O chefe então pergunta sobre o propósito da visita deles. Bellamy menciona que estão em grande dificuldade porque não há mulheres orcs na aldeia de onde vieram, e esperam encontrar mulheres dispostas a se mudar para sua aldeia. O chefe permite que Bellamy leve as mulheres que desejam deixar a aldeia, explicando que o número de homens tem diminuído devido às lutas vizinhas, tornando a situação problemática, já que os desejos das mulheres não estavam sendo atendidos. Bellamy fica livre para convencer as mulheres a acompanhá-lo, e o companheiro de Bellamy fica jubilante com o sucesso da missão. No entanto, quando Bellamy olha ao redor, não consegue ver nenhuma mulher. Barubora rosna para ele e diz que o lugar está cheio de mulheres. Bellamy raciocina que não consegue ver a diferença, mas o orc diz para deixar isso com ele. Ele se aproxima das mulheres orcs e as cumprimenta. As mulheres ficam surpresas ao vê-lo, já que nunca o viram na aldeia antes. Barubora propõe ajudá-las, explicando que não tem muitos homens naquela aldeia. As mulheres perguntam se todos em sua aldeia são como ele, e Barubora afirma, dizendo que sua aldeia está cheia de homens fortes como ele. Enquanto isso, Bellamy observa toda a situação e pensa que tal abordagem nunca funcionaria com uma garota humana. No entanto, ele assiste com espanto como o orc está falando com essas mulheres de uma maneira diferente, e as mulheres o acham fofo e adorável. A maior surpresa ocorre quando as mulheres rejeitam Barubora e dizem que não estão interessadas em meninos pequenos. Mesmo que os homens sejam escassos na aldeia delas, estão procurando por um homem de verdade e não uma criança. O pobre orc é atingido por um raio e fica deprimido, choramingando que talvez não seja bom com as mulheres e se perguntando onde errou. Bellamy diz pensativamente que as mulheres são vulneráveis a elogios e poesia, e desta vez eles precisam ser mais inteligentes ao se aproximar delas. Bellamy aconselha Barubora a ser mais romântico e poético desta vez. Hilaricamente, Barubora começa a elogiar de maneira sem sentido, dizendo em voz alta elogios para suas companheiras, como que são deusas e anjos na terra, mais deslumbrantes do que as folhas do outono e mais bonitas do que qualquer pôr do sol. Para sua miséria, uma das mulheres orco repreende furiosamente para calar a boca, pois ele é a fonte de humilhação para todos. O pobre orc soluça e lamenta que desta vez Bellamy estava errado. Bellamy tenta consolá-lo, explicando que, de qualquer forma, não podem forçá-las a acompanhá-los, então devem voltar para casa. Barubora explica aos seus camaradas que não importava que conversassem e cortejassem com as mulheres na aldeia de Peronica, todas as tentativas deles foram em vão. Os orcs começam a se preocupar e expressar profunda tristeza por acabarem sozinhos. Enquanto isso, Bellamy está ocupado calculando por que nenhuma das mulheres mostrou interesse e tratou Barubora como se fosse uma mera criança. De repente, uma ideia lhe ocorre, e desta vez ele tem certeza de que as coisas vão dar certo. Mais tarde, Bellamy discute seu plano com os orcs para conseguir mulheres para eles. Ele fala para eles fazerem algumas melhorias e pede a todos os orcs que o sigam. Bellamy os leva até um buraco e pede para coletarem 50 ratos azuis no total. Um dos orcs fala que os ratos azuis são difíceis de caçar, pois não saem facilmente de seus ninhos. Bellamy cria uma bola de água e a injeta no buraco. Os orcs entendem que Bellamy está atacando os ratos com água, então eles sairiam à superfície para respirar. Em pouco tempo, um mar de roedores começa a sair do buraco, e Bellamy ordena aos orcs que cerquem os ratos. Em seguida, Bellamy pede a todos que protejam os olhos e projeta um flash cegante nos ratos. Isso atordoa os ratos, e Bellamy ordena aos orcs que matem os ratos enquanto estão nessa posição. Os orcs hesitam,
mas Bellamy pede a eles que comam os ratos. Os orcs começam a resmungar porque não gostam desses ratos. No entanto, Bellamy os adverte que, se quiserem se tornar populares entre as mulheres, precisam seguir suas instruções. Os orcs estão perplexos, pois não entendem como devorar esses ratos os tornará populares com as mulheres. Bellamy argumenta com Barubora se ele notou algo interessante ou incomum sobre os orcs na aldeia de Peronica. Barubora imediatamente exclama que eram mulheres bonitas e atraentes. Bellamy aponta que, além disso, os orcs da aldeia de Peronica eram muito maiores do que eles, e também tinham chifres diferentes. Bellamy argumenta que, para os orcs, a força é tudo, e é por isso que essas senhoras pensaram que Barubora era apenas uma criança devido ao seu tamanho pequeno. Bellamy acrescenta que, como a aldeia de Peronica está perto das populações de ratos azuis, eles devem estar comendo esses ratos regularmente, e é por isso que esses orcs evoluíram como orcs de alto nível. Barubora concorda com Bellamy que essas senhoras pareciam ser orcs de alto nível. Os orcs seguem as instruções de Bellamy, pois estão dispostos a fazer qualquer coisa para conquistar as mulheres. Bellamy assegura que até o próximo dia eles certamente terão evoluído como orcs de alto nível. No dia seguinte, o chefe orc da aldeia de Punica é informado de que Bellamy retornou acompanhado de alguns orcs. Para a surpresa de todos, os orcs infantis se transformaram em orcs fortes e viris. Quando as mulheres dão uma olhada neles, começam a corar furiosamente, e seus corações começam a bater descontroladamente. O chefe fica satisfeito, pois finalmente Bellamy os fez evoluir com sucesso, e agora ele pode ter alguma paz de espírito de que as mulheres ficarão bem. Em seguida, ocorre a união romântica mais sincera entre os machos e fêmeas, e Bellamy observa toda a situação com olhos deslumbrantes. Em seguida, ele conduz os casais até a aldeia dos goblins e dá as boas-vindas às mulheres orcs à sua nova pátria. As mulheres ficam agradavelmente surpresas ao ver um lugar arrumado e limpo com casas feitas de pedra. Bellamy pede a Barubora que mostre as mulheres ao redor, pois está muito cansado. A namorada de Barubora pergunta sobre Bellamy, querendo saber se, apesar de parecer uma criança, ele é realmente forte. Barubora olha admiravelmente para Bellamy e responde que não apenas o chefe deles perdoou a rebelião, mas também resolveu o problema deles. Todos os orcs concordam que Bellamy tem um grande destino à sua frente. No dia seguinte, o chefe dos goblins está pronto para ensinar os orcs sobre a língua dos goblins. Bellamy explica a um confuso Belarosa que será muito conveniente se todos falarem a mesma língua em breve. Os orcs perceberão que não são diferentes dos goblins. Arisa concorda com os comentários de Bellamy. No entanto, Bellamy fica perplexo com a maneira como Arisa está vestida. Ela está vestida com folhas que são um pouco reveladoras demais. Arisa explica envergonhadamente que todas as suas roupas de couro estão rasgadas, e até adquirirem mais couro, eles terão que usar folhas por enquanto. Um dos goblins se oferece para fazer roupas para todos, mas reunir o couro, processá-lo e transformá-lo em roupas leva um bom tempo. O velho guerreiro goblin acrescenta que não há necessidade de roupas. Tudo o que precisam fazer é flexionar os músculos e fazer uma pose. Bellamy observa que não se trata de ficar sem roupa, porque é preciso se cobrir adequadamente, mas o problema é que ele não pode fazer roupas simplesmente usando magia. Bellamy sugere que a única opção é ir até uma vila humana. Os goblins começam a se preocupar ao ouvir que Bellamy os deixará. Nesse momento, Arisa fica emocional, coloca as mãos nos ombros de Bellamy e diz que o dia que ela sempre temeu finalmente chegou. Mas ela estava preparada para que chegasse mais cedo ou mais tarde. Ela sempre teve medo de que Bellamy ficaria mais feliz vivendo com sua própria espécie do que com os goblins. Ela fala com o coração aberto a prosseguir sem hesitação se isso for o que ele acha melhor. Uma Belarosa o abraça e chora amargamente, implorando para não ir embora. Bellamy está assistindo todo o drama pacientemente e menciona que tudo o que ele estava falando era sobre comprar roupas na vila humana. Ele estará de volta em pouco tempo, pois não pode sonhar em deixar a aldeia, que é a sua verdadeira casa. Os goblins suspiram aliviados, e Belarosa começa a incomodá-lo, dizendo que ela até quer acompanhá-lo até a vila humana. No entanto, Bellamy imediatamente recusa Belarosa, porque há muitas pessoas na vila humana que são hostis aos goblins, e ele não quer que Belarosa se machuque. De alguma forma, Belarosa desiste, mas está ansiosa para ver uma vila humana, então Bellamy promete a ela que a levará nos próximos dias. Ela só precisa ser um pouco paciente. Bellamy então convoca Barubora para cuidar dos goblins e dos orcs em sua ausência. Barubora concorda prontamente. Bellamy também instrui os orcs a não negligenciarem seus estudos da língua dos goblins. Logo, Bellamy está pronto para sua jornada.
Ele passa pela floresta profunda e escura e lembra que, segundo o chefe da aldeia, se seguir para o oeste a partir de sua aldeia, deve alcançar uma estrada que o leva diretamente a uma cidade humana. No entanto, ele está cauteloso com os monstros fortes na floresta. Do nada, ele avista algo e o repreende por aparecer justamente quando ele está ocupado. Diante de Bellamy, está nada menos que o poderoso dragão tartaruga de Mithril. Não apenas isso, mas o companheiro da tartaruga, uma serpente espinhosa maciça, também está assobiando em direção a Bellamy. Bellamy revela que faz muito tempo que se soltou e percebe que tem algum tempo para uma divertida sessão de treinamento de combate. Bellamy usa uma técnica mágica de lâmina dupla de luz para atacar esses dois monstros. A tartaruga despedaça e derruba a árvore em que Bellamy estava encostado. O tronco da árvore cai sobre a tartaruga, mas seu casco é quase impenetrável. Bellamy então avista a barriga vulnerável da tartaruga e cria uma onda sísmica. Quando a tartaruga fica desequilibrada, Bellamy aproveita a oportunidade e desfere um golpe rápido. Bellamy fala que, se encontrar esse tipo de monstro, conseguirá lidar com isso em pouco tempo. De repente, ele se lembra de algo, já que sua vida na aldeia dos Goblins sempre foi tão simples que isso escapou completamente de sua mente. Ele não tem dinheiro. Como ele vai comprar coisas sem dinheiro? De repente, ele avista as preciosas joias e pedras saindo do casco da tartaruga. Depois de um tempo, Bellamy entra pelo portão da cidade e pergunta ao guarda se pode encontrar um lugar para vender coisas por dinheiro. O guarda fica surpreso ao ver uma criança carregando um pacote enorme que flutua como um balão gigante. Bellamy explica ao guarda que isso é chamado de fio mágico e está relacionado à magia de transporte. O guarda sorri de maneira amigável para Bellamy e pergunta o que ele quer vender, e Bellamy aponta para as joias da tartaruga.